Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o Romilton e vamos dar continuidade à aula passada, que basicamente começamos a ver a racine de um número complexo, quer dizer, a raiz de um número complexo. Então, na aula de hoje nós vamos fazer alguns exemplos concretos, só para tentarmos ver como é que fica a fórmula que nós, como é que aplicamos nesse caso a fórmula que nós vimos na aula passada. Então, antes disso, um pequeno rappel. Se nós tivermos a exponencial de ix, e la puissance ix, isso é a mesma coisa que escrever os cossinos de x mais i sinus de x. E se tivermos exponencial de menos i de x, isso é o mesmo que ter cossinos de x moins i sinus de x. Então, é em função disso. Então, vou só dar alguns exemplos aqui rápidos que nós vamos encontrar no decorrer da nossa aula de hoje. Então, se tivermos exponencial de iπ sobre d, isso é igual a quê? Isso é igual a cossinus, né? Cossinus de π sobre 2 mais i sinus π sobre 2. Então, cossinos de π sobre 2, bom, rapidamente aqui é círculo trigonométrico. Então, nós temos aqui o eixo de sinus, em que aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui temos 3π sobre 2, que é no lado negativo do sinus. Aqui normalmente é o eixo de sinus, e aqui é o eixo de cosinus. E aqui temos 0, e quando o círculo dá uma volta completa, aqui é 2π. Então, se formos ver, cosinus de π sobre 2, esse eixo de sinus, quer dizer, aqui não tem cosinus, então vai ser igual a 0 mais i sinus de π sobre 2, como aqui tem sinus disso que está aqui, é igual a 1. Vamos dizer, sinus de π sobre 2 é igual a 1. Então fica isso vezes 1. Isso implica que? Isso implica que exponencial, quando vocês tiverem exponencial de i π sobre 2, é a mesma coisa que vocês terem i. Vocês vão ter diretamente i. Então essa é a demonstração disso aqui. Normalmente vocês podem fazer isso para todos os casos. Vamos ver agora o outro, que é exponencial de iπ. Exponencial de iπ, mesma coisa. A gente faz, isso é igual a cosinus de π mais i sinus de π. Isso é igual a quê? Cosinus de π temos aqui desse lado, é igual a menos 1. Porque aqui desse lado é negativo, é igual a menos 1. Mas sinus de π não tem esse eixo de cosinus, então não tem sinus, então fica 0 aqui. O que implica que exponencial de iπ é igual a menos 1. É igual a menos 1. Isso aqui normalmente é para quê? Quer dizer que antes de nós podemos ter menos 1 e substituir diretamente a sua forma exponencial, seria iπ, ou se tivermos exponencial de iπ, nós podemos transformar diretamente em menos 1. Okay? Isso é feito para todos os outros exemplos. Vou fazer agora de uma forma geral as fórmulas. Se tivermos exponencial de i0, exponencial de i0 é igual a 1. Isso é uma fórmula, isso é uma fórmula que vamos usar. Exponencial de i 3π sobre 2 é igual a menos i. Normalmente vai ser porque vai ser aqui embaixo. Então vai dar menos i. Ok? E depois, bom, no geral são mais ou menos esses casos que nós vamos ver a nível do i. Bom, agora temos um outro caso que vamos ver. É quando temos o g se diz racine, é uma raiz primitiva, racine primitive cubique
de l'unité. É como se fosse um outro parâmetro de números complexos que a gente chama racine cúbica, raiz cúbica. Então, aqui as expressões, o G tem algumas expressões que nós utilizamos para simplificar alguns casos. Então, primeiro, esse aqui é por definição. Exponencial de 2π sobre 3 i 2π sobre 3 é igual a G. Esse é o valor do G. Vou fazer como se fosse um mini tableau. G ao cubo é igual a 1. Vocês vão ter outra expressão, g ao carré mais g mais 1 é igual a 0. Isso é uma expressão de três parâmetros. E temos também g bar, ou seja, o conjugado do g é igual a g carré. E por último, 1 sobre g é igual a g bar, que é a mesma coisa, g bar é o que? G bar é g carré, que é a mesma coisa g ao carré. Então, em função do exercício, quando vocês tiverem que fazer a simplificação, vocês tentam aplicar isso que está aqui. Então, são essas pequenas formas que iremos deparar com ele no decorrer da aula. Então, pronto, vamos agora ao exemplo. Então, o exercício é esse. Donner les racines do nome complexo suivant. Z à la puissance 4 est égal a 1. Então, aqui basicamente queremos achar as raízes desse número complexo. Então, primeira coisa é, on sait que Z normalmente é igual a quê? Forma trigonométrica, forma exponencial. Z de forma exponencial é igual a R exponencial de I θ. Ok? Quer dizer, o Z a gente escreve assim. E 1 aqui, 1 é igual a quê? Como nós vimos na tabela anterior, exponencial de 0 é igual a 1. Então, isso vai ficar o quê? Isso equivale. Se tivermos que substituir agora os dois aí pela forma exponencial deles, porque aqui vocês têm que escrever na forma exponencial. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser o substituir z por seu valor, que é r exponencial de I θ à la puissance 4 igual a exponencial de 0. Primeira coisa a fazer, o que vocês têm aqui, vocês transformam na forma exponencial de cada um deles. Então, depois disso, isso que está aqui, podemos fazer o 4 aqui entrar para toda a gente. Então, isso equivale. E vamos ter R4 exponencial de I4 θ. Basicamente, o 4 aqui entrou para toda a gente. Igual a exponencial de 0. Então, depois de fazer isso, vocês escrevem para identificação. Escreve aqui para identificação. Então, para identificação, o que é que nós temos? Vamos fazer o que está a aparecer de frente de exponencial com o que está a aparecer à frente de exponencial, o que está em cima de exponencial com o que está em cima de exponencial, segundo a fórmula que nós vimos na aula anterior. Então, isso quer dizer que? Isso quer dizer que vamos ter um sistema de equação em que R4, o que está à frente do exponencial, vai ser o que está igual ao que está à frente do exponencial. Aqui temos 1. Então, vamos ter R4 igual a 1. Depois, o que está em cima de coisa igual ao que está aqui desse lado. Vamos ter 4θ igual a 0, né? 4θ igual a 0 mais a expressão que nós temos sempre que completar, 2kπ, e k vai ser igual a quê? K começa do valor, vamos ver só o que é que tem aqui à frente do θ. Temos 4, então vai ser de 0 até 4 menos 1, que é 0, 1, 2, 3.
que é a mesma coisa, 4 menos 1, até 3. Tem que fazer sempre toujours até n menos n menos 1. O valor simples simplificado do θ que fica aqui é que vocês fazem n menos 1. Se tivesse mais um θ aqui desse lado, iremos passar ele para esse lado e fazer para simplificar, para sabermos qual é o valor que nós vamos parar nele. Então até n menos 1. Então tendo isso, agora é só resolver tirar o valor de θ, tirar o valor de θ e tirar o valor de r. Então agora só resolvemos esse sistema de equação. Então isso equivale que vamos ter r é igual a quê? Raiz quarta de 1. E se tirarmos o θ aqui, θ vai ser igual, o ângulo aqui vai para o outro lado, vai ser 0 sobre 4 mais 2 sobre 4 kπ com k com valor de 0, 1, 2, 3, que é até k, θ menos 1. Então temos mais ou menos isso aqui posso voltar a fazer aqui. R vai ser igual a quê? R vai ser igual a 1, porque raiz quarta de 1 é toujours 1, é igual a 1. E aqui vamos ter θ igual a quê? Esse aqui com esse aqui, esse é 0. Vamos ter 4 a dividir por 2. Aqui se dividirmos por 2, 2 vai ficar kπ. Vai simplificar 2 com 4. Em cima fica kπ sobre 2. Não esquecendo k de 0. K vai sair de 0 até 3. Então isso implica, se nós tivermos que escrever a fórmula aqui general, vai ser que Z de K vai ser igual a R fois, R nesse caso é 1, exponencial de I kπ sobre 2, visto que isso aqui que é o θ. Que é basicamente isso que está aqui, esse é o R é igual a 1 e o θ é igual a kπ, que é o resultado simplificado disso que está aqui. Ok? Então agora é só achar os valores dar os valores de k e substituir aqui e ver o que é que vai dar. Vamos ver, se k for igual a 0, k igual a 0, meu valor, k igual a 0, aqui nessa expressão vamos ter que vamos ter z de 0 igual a r é igual a 1, fica 1 vezes exponencial de i 0 vezes, visto que vamos substituir aqui por 0, fica 0 vezes π a dividir por 2. Isso é igual a 1. 1 a multiplicar por qualquer coisa é 1. Então, fica aí 0 vezes qualquer coisa aqui em cima dá 0. Então, fica aí i 0. I vezes 0 dá 0. Fica exponencial de 0. Então, isso é igual a 1. Quer dizer que z de 0, a primeira raiz é 1. Z de 0 igual a 1. Essa é a primeira raiz. Agora vamos ver quando k igual a 1. Porque é só substituir. K igual a 1. Aqui vamos fazer z de 1. Z de 1 vai ser igual a quê? Vai ser R igual a 1. Fica 1 vezes. Vocês não são obrigados a colocar isso. Só estou a fazer mesmo para vocês entenderem. Então fica R, fica 1 vezes exponencial de I. 1 vezes π sobre 2. Então, se formos simplificar, isso é igual a 1, fica exponencial de I, π sobre 2. Π sobre 2 é o que? Nós vimos na outra tabela que π sobre 2 é igual a I. Então, isso é igual a I. Que nem o exercício que eu mostrei no início. Igual a 2. Então, conclusão, Z de 1 igual a I. Agora vamos para quando k é igual a 2. Só um instante. Pronto. Quando k é igual a 2, vamos ter que z de 2. Z de 2 vai ser igual a R, que é 1, vezes exponencial de I, 2π sobre 2. Simplificando, o 2 aqui com esse 2 aqui fica só. Isso vai ser igual a exponencial de Ip. Exponencial de Ip é igual a quê? Exponencial de Ip é igual a menos 1, porque fica a nível do cossínus, menos I. Implica que z de 2 igual a menos I. Essa é a segunda raiz. E por último, quando k é igual a 3, vamos ter z de 3
igual a 1 vezes, é só substituir o k por 3, fica 1 vezes exponencial de i 3π sobre 2. 3π sobre 2 nós também conhecemos, que é igual a exponencial de i 3π sobre 2. Isso vai ser igual a quê? 3 vezes π vezes 2. Então isso é igual a 3π sobre 2 é igual a menos i. Também mostrei no início. Então isso implica que o z de 3 é igual a menos i. Então assim encontramos, se tivesse mais número de k, iríamos fazer assim, até o último valor. Então, qual é a conclusão do exercício? Chegamos à conclusão que, ou seja, a solução, né? As raízes são 1i menos 1 menos i. São essas as raízes que nós encontramos. Então, no geral, todo tipo de exercício é isso que vocês vão ter que fazer. A primeira coisa é, não esquecendo, escrever forma exponencial do que vocês têm. Depois, fazer identificação. E por último, tirar o valor, a expressão final, que é o z de k igual a r exponencial de θ. Substitui θ por θ, substitui r por r. Então, no geral, essa é a aula de hoje. O vídeo foi um bocado longo, mas era necessário falar algumas coisas antes de começar. Então, espero que tenham gostado da aula e continuem. Encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.